All right. Welcome, everybody. I am Jean-Claude. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Jean-Claude Ramírez, parceiro, sócio, gerente da Bain & Company para a América do Sul. É um prazer participar desse grupo de palestrantes tão distinto, num tópico que é tão importante para a América Latina. Eu gostaria de dar para vocês um contexto deste anúncio. Todos sabemos que o comércio eletrônico é uma força que cresce cada vez mais no comércio mundial. Tem habilitado empresas de grande porte, como a Amazon e a Alibaba, a crescer e aumentar os seus horizontes de comércio além dos países tradicionais, Estados Unidos e China, por exemplo. O comércio eletrônico, ou e-commerce, também permite dar acesso a empresas de pequeno, médio e mínimo porte através desse sistema em mercados como a América Latina, China e outros. E também permite um aumento das opções do cliente, do consumidor no mundo inteiro. Então, nós temos relações com as práticas de negócios para propiciar um ambiente propício. Hoje em dia temos várias barreiras que precisam ser superadas para que essas pequenas e médias empresas possam participar nesse comércio internacional, através do comércio eletrônico, do e-commerce. Temos o pagamento eletrônico, por exemplo, a logística de entrega, devoluções internacionais, proteção de dados, a prevenção contra fraude, etc. e tal. Você já tem aí uma boa ideia, né? Existem várias barreiras que não são necessariamente tarifas, tributações, que precisam ser superadas. Nesta sessão teremos a oportunidade de entender pelo menos uma questão fundamental. Quais seriam as soluções possíveis para superar essas barreiras e que tipo de colaboração, de coordenação e de tecnologia precisa surgir para aumentar a inclusão dessas pequenas empresas nesses mercados transnacionais através do comércio eletrônico na América Latina para que possam atingir outras áreas do mundo. Eu sei que é uma pergunta bastante múltipla, porém é fundamental. Então, para darmos um apanhado geral dessa questão, temos um conjunto de palestrantes muito amplo. Temos o embaixador Demétrio, embora ele seja embaixador, vou chamá-lo apenas de Demétrio, que é assessor sênior para relações governamentais de âmbito global. Nós temos Roberto Azevedo, que é o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, e à minha esquerda aqui eu tenho o Jeff Kratz, que é o gerente-geral para Amazon.com, para a América Latina, Canadá e Caribe. Eu gostaria de agradecer a todos pela sua participação aqui, e então vamos conduzir aqui uma rápida conversa de mais ou menos 15 minutos, e esperamos ter alguma participação da plateia durante uns 10 minutos, e para comentários finais teremos mais 5 minutos. Eu vou, então, preparar aqui o palco, fazendo uma pergunta específica para cada um de vocês, para que possamos cobrir vários ângulos dessa equação, vários aspectos dessa equação. Eu gostaria de direcionar a minha primeira pergunta para o Roberto Azevedo. A pergunta é: o que é que está fazendo com que o comércio global está se tornando mais inclusivo para essas oportunidades inclusivas de empresas pequenas e de médio porte em locais como a América Latina? E o que é importante do ponto de vista da Organização Mundial do Comércio? Olha, o comércio eletrônico é muito importante para a OMC porque nós estamos atuando diretamente com o mercado. Isso é muito importante para o mundo de hoje. E, em segundo lugar, o volume está crescendo muito rapidamente. Em 2015, nós tínhamos 22 trilhões de dólares em comércio eletrônico. E naquele período de 2 anos, de 2013 até 2015, cresceu num percentual de 38%. Essa taxa de expansão continua se mantendo. E se não fizermos nada, se simplesmente deixarmos que as coisas sigam
por sua própria disposição, as empresas de pequeno e médio prazo vão ficar para trás, o mercado será totalmente dominado pelas grandes empresas, porque a quantidade de obstáculos, a quantidade de desafios que as empresas de pequeno e médio prazo têm que enfrentar para poder participar realmente é muito grande. Para as grandes empresas, no entanto, é apenas mais um item de custo na planilha de custos, provavelmente uma coisa que vai fazer a diferença nos negócios. Então, precisamos descobrir o que é possível fazer. Você mencionou alguns dos problemas, e eu acho que o maior de todos que temos hoje em dia, em qualquer fórum de discussão, né? Tivemos lá em Davos, quando trabalhamos em conjunto naquela sessão, né? A parte mais difícil, efetivamente, é compreender o assunto do qual estamos falando, porque cada um tem uma ideia diferente do comércio eletrônico e considera sempre um conjunto diferente de problemas. Até a definição de uma pauta comum é algo muito complicado, e fico satisfeito de poder dizer que na OMC agora as pessoas estão fazendo exatamente isso, estão tentando montar uma pauta, estão tentando resolver quais são os desafios, quais são as prioridades. Não dá para fazer tudo, obviamente, porém, encontrar os tópicos que merecem uma priorização por parte da organização e quais são as coisas que nós podemos fazer para ajudar. O enfoque aqui é justamente ajudar as empresas de pequeno e médio porte. Em muitos países, elas são de 2/3 até 90% da força de trabalho e precisam ser incluídas. Demetrios, você teve uma carreira bastante distinta como representante comercial para os Estados Unidos. Com base na sua experiência, então, o que você enxergava como o principal desafio para o comércio internacional que permita um crescimento inclusivo? E o que você acha que seriam soluções possíveis? Claro, muito obrigado pela pergunta. Eu trabalho na Visa agora e nós somos uma empresa de tecnologia de pagamentos. O que a gente faz, em grande parte, é conectar 3 bilhões de contas com 44 milhões de comerciantes em vários territórios. O pagamento digital, o comércio eletrônico, está no cerne da atuação da nossa empresa. É muito interessante que em 2016 os pagamentos digitais criaram sombra sobre os pagamentos em espécie. Mudou a forma de pagar. E isso é um indicativo de como o comércio eletrônico está simplesmente explodindo pelo mundo afora. O que é mais interessante do ponto de vista do que os governos devem fazer ou deixar de fazer é que, durante muitos anos, o comércio eletrônico veio crescendo nesse ambiente, por assim dizer. Os governos não estavam fazendo muito. Agora isso já mudou um pouco. Nós já estamos até num ponto de inflexão e eu acho aí que a OMC pode ajudar bastante. Os governos estão intervindo neste espaço. Ajuda muito, porque eles permitem um ambiente que deixa o comércio eletrônico crescer. Em outras áreas, os governos estão fazendo coisas que estão realmente pisando no freio da inovação. Estão fazendo coisas que não vão necessariamente ajudar o comércio eletrônico. É aí que a OMC pode fazer. Ela pode colocar batentes em torno do que o governo está fazendo para poder garantir que o crescimento do comércio eletrônico continue, assim como você falou, que ele seja inclusivo, que ele seja sustentável, que ele seja seguro e que ele seja feito de forma a promover a inovação. Com isso em mente, eu acho que são 5 os princípios que os governos devem adotar. Um deles seria garantir a neutralidade da tecnologia. Nenhum de nós, particularmente os governos, não tem como prever o futuro. Então, ninguém deve determinar qual vai ser o uso de uma certa tecnologia. Quando o governo resolve regulamentar, ele deve estabelecer princípios, deve estabelecer metas e que a iniciativa privada descubra qual é a tecnologia vai ser desenvolvida para poder atingir essa meta. Esse seria o primeiro princípio. O segundo princípio é garantir um local, uma área de atuação equânime para todos. Isso vem através do tratamento nacional. No mundo inteiro, nós estamos vendo instâncias em que os governos decidem, tipo, de volta para o futuro. Estão criando defensores de âmbito nacional, estão criando condições desiguais, aumentando o desafio que tem que ser superado pelos concorrentes em nível internacional para entrar na competição local. E isso estabelece limites para a concorrência e isso piora a situação para os negociantes locais e os consumidores também. Então, garantir condições iguais de participação é fundamental. Depois, a interoperabilidade. O comércio digital, o comércio eletrônico, ele se baseia numa arquitetura aberta. Se o governo tiver que
determinar regras de padrões, de um sistema fechado, que não possa ter operabilidade cruzada com padrões internacionais, não fica justo para as empresas de menor porte entrarem. Então, essa interoperabilidade é muito importante. Os governos precisam garantir o fluxo liberado de dados. A economia digital se baseia em dados. Sem dados, né, para poder fechar o acesso a dados, você está literalmente vedando a sua economia, separando-a do comércio internacional. Isso é mais ou menos óbvio, mas nas negociações de comércio, em geral, isso é uma coisa que é usada como um cheque para participar da barganha. As empresas, sejam elas grandes ou pequenas, precisam garantir que os dados possam fluir de uma fronteira, através das fronteiras. E o último princípio é essa tendência de localização de dados, ou seja, os governos estão exigindo que as empresas localizem um servidor na sua jurisdição específica. Isso não é uma grande coisa, não, porque inovação e nacionalismo não conseguem andar juntos. Para poder garantir esse fluxo livre de dados, para que o comércio eletrônico seja transacionado da forma mais suave possível, essas políticas de localização de dados é uma coisa que precisa ser desenvolvida no momento. Eu peço desculpas aí por... Preciso pedir desculpas por ter falado muito, mas eu acho que são as 5 coisas principais. Se eu fosse, por exemplo, assessorar o Roberto com relação ao que a OMC deveria trabalhar com os governos, eu acho que seriam esses 5 elementos que poderiam propiciar mudanças nesse espaço. Com certeza, é uma resposta bastante abrangente, é ótimo. Jeff, você é o próximo. O que as empresas privadas como a Amazon.com pode fazer com que o comércio eletrônico fique mais fácil para as pequenas e médias empresas, como em lugares como a América Latina, e que tipo de colaboração seriam necessárias com os governos? Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a todos vocês por terem ficado aqui depois de um dia tão movimentado e por participarem dessa nossa sessão aqui no finalzinho do dia. Eu estava prestando atenção, não existe nenhum momento melhor para ser uma pequena empresa ou uma empresa que acaba de ser lançada no mercado. As condições de mercado, a tecnologia, os princípios que acabam de ser mencionados são fantásticos. Então é um momento bem propício para que muitas organizações diferentes cresçam e rapidamente. E estamos percebendo, junto às pequenas empresas, as empresas que acabam de ser abertas e outras até, nós estamos passando por 2 mudanças muito grandes. Primeiro, uma mudança mental. Eu nunca achei que eu poderia conseguir vender um quadro meu para alguém lá em Seattle, no estado de Washington, morando aqui em São Paulo. Ou seja, como é que eu chego lá? Ou seja, isso é uma mudança tanto mental quanto prática daqui para frente, para poder enxergar em como é que eu vou conseguir fazer isso nesse mundo, né? Na Amazon, a gente começou trabalhando com o cliente e trabalho de trás para frente. Essa sempre foi a nossa premissa, dentro dessa nossa ótica de longo prazo. E nós também trabalhamos com muitas pequenas empresas, começando, antes de mais nada, no sentido do que é que vocês querem conquistar. E trabalha daí de trás para frente. Se você quiser atingir uma atuação em âmbito global, como é que você acha que vai chegar lá? Quais são os passos, os processos, do começo até o fim? Nós trabalhamos com muitas pequenas empresas, muitas pequenas que acabam de ser abertas, desde o plano inicial até a jornada completa. Tem quem quer vender em âmbito global ou apenas fora da sua primeira localização, qual é a logística que eles precisam botar em consideração, o que precisam mudar para poder ter um impacto significativo nos seus negócios. No trabalho com governos, levamos em conta vários desses princípios que acabam de ser expressos aqui para acelerar, por exemplo, quando você quer vender para fora. Lá no Chile, nós tivemos um projeto piloto com o governo. Nós fizemos carregamentos de containers com produtos da Horizon e foram enviados para a cidade de Seattle. E colocamos lá na Amazon.com. E eles venderam assim, no estalar de dedos. E o que foi muito interessante ali naquela experimentação, se eles vão dar continuidade ou não interessa, mas é que artesãos são artesãos. Eles não precisaram aprender como se concentrar na parte de logística. Eles não precisaram aprender como verificar as flutuações cambiais. Eles tinham um mercado deles. Então,
nós tivemos essa análise lá na Amazônia, através da qual os artesãos, os pequenas empresas podiam publicar e vender diretamente, ou poderiam enviar o seu material para os nossos centros de acumulação, para poder fazer a redistribuição, ou seja, há várias maneiras de trabalharmos com as pequenas empresas no sentido de expandir o êxito que eles estão tendo. Do ponto de vista das empresas que acabam de ser abertas, isso é muito empolgante para mim, porque eu vejo essas empresas surgindo, especificamente aqui no Brasil. Elas surgem e apresentam suas soluções para o mundo inteiro. Então, numa questão de minutos, eles podem implantar um aplicativo que criaram para um smartphone nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer lugar. Vamos ver os 99 táxis, que sucesso que eles fizeram. Estão aqui, disponível também em quase todos os países da América Latina. E com isso eles conseguiram implantar rapidamente e expandir as atividades comerciais deles de uma forma muito mais rápida. Com milhares de soluções surgindo aí pelo mundo inteiro. E um aspecto muito interessante é que na América Latina, muitas delas surgiram aqui em São Paulo. Fora dos Estados Unidos, as duas cidades que têm a maior concentração de desenvolvedores trabalhando com as plataformas móveis dentro dos aplicativos de smartphones são as cidades do México e a cidade de São Paulo. Estão crescendo rapidamente. As inovações estão aqui. Ao pensarmos em comércio, então, pensamos não só em produtos, que precisam ser deslocados fisicamente, mas também no comércio digital. Ninguém falou de infraestrutura. Seria uma preocupação ou é uma preocupação menor, digamos assim, na escala de várias outras questões? Pensando, por exemplo, em banda larga, boas rodovias, para poder transportar esses produtos. Bom, do lado digital, a gente já viu clientes, especialmente pequenas empresas, amando a oportunidade de atuarem em clusters, né? Eles estão adorando esse tipo de modelo. A infraestrutura já existe. Estamos agora vendo uma infraestrutura que se expande em âmbito global para atingirem desenvolvimento da infraestrutura em vários outros países. Isso continua atuando na América Latina como um todo, no Brasil, no México, na Colômbia. Estivemos observando na Colômbia. Eles têm várias linhas de internet em conexão com a cidade de Portland, no estado de Oregon. Então, vamos observando um crescimento muito grande nessa linha. Eu queria só dar um exemplo do lado da logística, pela ótica dos pagamentos e alguns dos princípios que entram aí. Um dos aspectos logísticos que os comerciantes em geral precisam para poder aceitar pagamento seria o terminal no ponto de venda. E isso pode custar caro. A gente fez o seguinte, nós elaboramos um código QR para que os comerciantes possam aceitar um pagamento através do telefone, ou seja, eles não precisam comprar um terminal POS muito caro. Se a Visa tiver, por exemplo, um código QR, um sistema, a Mastercard vai ter um outro que é diferente, o outro vai ter um outro diferente e por aí vai. E isso acaba arrasando com os benefícios que você consegue obter a partir de uma maneira facilitada e simplificada para aceitar pagamento. Então, nós trabalhamos no desenvolvimento de um código QR único para que o comerciante não precise se preocupar se ele está aceitando pagamento vindo do Visa ou de qualquer outra entidade. Na Argentina, por exemplo, eles acabam de aprovar sistema QR, de código QR interoperável, que vai diminuir o custo para os comerciantes para que eles possam aceitar os pagamentos digitais. Isso é um dos exemplos de como o princípio da interoperabilidade ajuda a reduzir os custos para empresas de pequeno e de médio porte, ao permitir que eles possam aproveitar as inovações mais recentes. Muito bem, eu ia perguntar justamente o seguinte, a OMC desempenha algum papel no sentido de tentar coordenar esses esforços. Qual é essa participação? Você viu que temos questões que são padrão, coisas que envolvem governos, envolvem iniciativa privada.
uma das opções seria simplesmente deixar que a iniciativa privada resolva, que cada empresa vá negociar com o governo para ver as suas necessidades, ou seria uma questão mais global? Olha, a iniciativa privada desempenha um papel muito importante porque os governos não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo digital. Essa é a realidade. Eu digo isso porque eu já atuei no governo. Isso é uma realidade. A iniciativa privada precisa informar os governos sobre isso. Na OMC, a conversa chega a um nível muito mais profundo, de forma que agora nós temos essas conversas em andamento franco, mais ou menos no ambiente de 8 países. 8 países estão já se reunindo em torno da mesa e uma das questões que a gente tem é da conectividade. A infraestrutura é, mais uma vez, fundamental. Metade da população do mundo não está conectada, não está online, não tem acesso à internet e isso é uma coisa que nós precisamos resolver. Sei que muitos países, pequenas economias, chegam lá na OMC e dizem, olha, nós falamos de comércio eletrônico no mundo digital, onde a gente praticamente não tem nem eletricidade. Como é que a gente resolve esse problema? Isso é um dos desafios a serem resolvidos. O que é importante lembrar sempre é que a conectividade não é o que vai resolver. Você precisa ter um ambiente regulatório correto, adequado, você precisa ter leis, em um ambiente propício, que é uma coisa que o Jeff mencionou. Eu gostaria de dar só um exemplo para esclarecer isso um pouco. Em alguns países, sim, a regulamentação não permite que seja devolvida, por exemplo, alguma mercadoria. Ou seja, você exporta uma camiseta para um outro país, a pessoa experimenta a camiseta lá no ponto de destino e ela simplesmente não cabe na pessoa. Então a pessoa quer trocar por um tamanho maior, por um tamanho menor, o que for. Ou seja, ele quer devolver uma mercadoria e não pode, porque a regulamentação em vigor naquele país não permite que o produto seja devolvido. Ele é tratado, na verdade, como uma nova importação. E com isso, você mata o potencial de exportação de vários setores da economia. Ou seja, é necessário ter as duas coisas, a infraestrutura digital e a infraestrutura física, porque uma sozinha não vai dar certo. Eu gostaria de pegar um gancho aqui. Eu acho que um dos desafios maiores que a gente tem é o de ajudar governos a compreenderem o que pode ser feito, né? E depois implementar as políticas necessárias. Algumas coisas já foram previstas do que a tecnologia é capaz de fazer agora. Então, a indústria privada, junto com organizações como a sua, tem que informar o governo para que eles possam mudar a legislação daí para frente, ou apresentar nova legislação que não venham a afetar, que não venham a matar, acima de tudo, essas pequenas empresas, pequenas recém-abertas. Isso é uma das responsabilidades fundamentais que as comunidades privadas têm que levar em conta. Eu imaginaria que, ao pensarmos em grandes empresas matando as pequenas empresas, com uma plataforma como a Amazon, eu gostaria de oferecer a maior variedade possível para os meus clientes, porque existe uma necessidade intrínseca para podermos atingir essa diversidade de produtos, em vez de ter simplesmente umas poucas coisas que parecem ser iguais. É aí que entra a diversidade das maravilhosas pequenas empresas. As pequenas empresas nunca imaginam que eles poderiam atingir o sucesso que estão atingindo agora, depois de várias soluções. E a tecnologia é a mesma para nós aqui nessa sala, por exemplo. Vocês têm aí uma média de 30 aplicativos nos seus smartphones. De repente eu pego meu telefone e olho, puxa, por que eu baixei esse aplicativo aqui? Tem uma empresa de desenvolvimento de software que começou como uma pequena empresa, na verdade. Eles elaboraram um algoritmo aí de marketing. Então, essa é a questão da tecnologia e a questão da mercadoria física, ou seja, ter essa ampla diversidade de oportunidades como um elemento instigante. Eu acho que agora podemos acolher algumas perguntas da plateia. Então, por favor, se identifique antes de fazer a sua pergunta. Fique à vontade, pode começar. Eu sou Roberto Marinho, do México. É um prazer participar dessa conferência sobre e-commerce. Eu gostaria de falar sobre 3 problemas. Nós operamos com fraldas e enviamos por e-commerce. E um dos principais problemas que nós temos no México e no Brasil são os seguintes. Em primeiro lugar, a segurança.
Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode deixar uma mala do lado de fora da casa das pessoas e as pessoas vão recebê-la. No México, infelizmente, isso não acontece, mesmo no Brasil. Então, a segurança é um problema. Em segundo lugar, o custo da entrega. Nos Estados Unidos, o custo da entrega ele é competitivo, no México é caro e no Brasil é muito caro. É claro, a dimensão do país é muito diferente, mas isso impacta muito, principalmente se pensamos que um pacote vai custar 1.000 pesos, mas a entrega vai custar 2.000 pesos. Outra questão é a questão dos pagamentos. O custo dos pagamentos no México e no Brasil para pequenas empresas é de 4%. Então, se pensarmos em 12% de transporte mais 4% aí de custo de pagamento, já temos aí quase a margem que nós temos no Walmart, por exemplo. Eu acho que esses dois problemas são os mais importantes, os outros os senhores já falaram. Algum comentário a respeito disso? O senhor está certo. Esses são apenas alguns exemplos do tipo de desafio que nós temos que enfrentar. Se quisermos ter um comércio de eletrônicos que dê oportunidade para pequenas e médias empresas, esse tipo de questão vai ter que ser resolvida. O custo da entrega é um problema muito grande. Empresas grandes enviam milhares de pacotes e eles têm aí a possibilidade de negociar com as empresas de transporte para poder reduzir os seus custos, etc. Agora, se a empresa envia 2 ou 4 pacotes ao mês, os custos vão ser, às vezes, mais altos do que o do produto em si. Isso acontece com muita frequência. E é claro que isso impede essas empresas de conseguirem prosperar. Na OMC, nós já estamos discutindo essas questões com empresas logísticas também. O que a gente tenta fazer é falar com essas empresas, a UPS, a DHL, a FedEx, e conversar com eles sobre o que nós poderemos fazer a respeito disso. Como poderemos simplificar esse processo, fazer com que seja um processo mais efetivo. Por exemplo, algo que o senhor não mencionou é a questão da confiança do consumidor. Como podemos melhorar a confiança do consumidor nesse sistema? Como é que ele pode ter certeza que ele vai receber o seu pacote no tempo certo e que vai custar o que ele espera que vai custar? Porque às vezes nós fazemos uma compra, a empresa fala que vai custar R$100, $100, o que for. Aí quando chega a conta, no final das contas, é um valor muito mais alto, porque aí tem a questão de impostos, questões alfandegárias, outros tipos de tarifas, e no final das contas, o consumidor não sabe quanto ele vai ter que pagar. Todos esses problemas são problemas que empresas como a Amazon e outras podem ajudar os governos a entender como de fato poderiam melhorar esses desafios de infraestrutura que nós temos. Nós não teremos tempo para mais uma pergunta, mas acho que podemos aí ampliar a pergunta para todo o painel. E a questão do custo do pagamento? Demetrios. Ah, claro, os grandes vendedores que conseguem alguns descontos, mas será que há algum modo de diminuir os custos para os pequenos comerciantes? O exemplo que eu dei antes sobre o sistema de pagamento utilizando o código QR é um ótimo exemplo sobre como nós estamos trabalhando com inovação para reduzir custos para empresas pequenas e médias. Nesse caso, ele não precisa fazer um investimento em um PDV, em um terminal, que pode de fato ser bastante custoso, principalmente nos tempos atuais, porque estão muito sofisticados. Se for uma empresa pequena, uma média empresa, eles podem usar o seu próprio telefone, o comprador usa o seu telefone e é assim que é possível vender. É possível colar o código QR na sua loja ou no seu comércio e isso reduz drasticamente o custo. É um dos modos nos quais nós estamos trabalhando para essa redução. Outro modo bastante interessante é o fato de que nos últimos anos nós abrimos muito a nossa rede. Isso para que os desenvolvedores possam chegar
e basicamente brincar aí no sandbox da Visa e desenvolver novos produtos que podem ajudar a melhorar toda a experiência para pequenas e médias empresas. Ou seja, há muito que já está sendo feito com dados, com inovação, para ajudar as pessoas a criarem ou para fazer com que as pessoas possam criar experiências muito marcantes, principalmente para pequenas e médias empresas. Jeff, quando eu penso em cidades como a cidade do México, geralmente eu penso na logística, bem parecida com a do Brasil, que tem tamanhos continentais. Como é que podemos trabalhar aí o custo de entrega nesses países? Olha, na verdade, a gente até tem negócios lá na cidade do México. A gente tem que trabalhar em alguns pontos. Em primeiro lugar, trabalhar juntamente ao governo para otimizar os seus processos. Essa é a parte operacional. Nós trabalhamos de modo proativo em nível político e em nível operacional, para que as mercadorias de fato possam entrar nas fronteiras dos países. A parte logística, só para falar um pouco de volumes, nós trabalhamos junto com todos os fornecedores que o senhor mencionou, juntamente com os governos também. Com o correio americano, mexicano, de Singapura, para ajudá-los, de fato, a otimizar o processo deles, para entender quais são as tecnologias que eles estão usando, para que nós consigamos simplificar e otimizar essa estrutura. E aí, nós conseguimos reduzir todos esses números de pesos, de dólares, de reais que são gastos com logística. Encontramos poucos consumidores que vão querer pagar muito por essa logística. Quando falamos de segurança, o senhor falou sobre a questão dos pacotes. O senhor falou sobre os Estados Unidos, não é? Eu acho que ainda há espaço para melhoria nos Estados Unidos, mas um projeto piloto que já estamos fazendo é o que chamamos de Amazon Lockers, ou armários da Amazon, principalmente nas universidades. Muitos pacotes estavam sendo entregues nos alojamentos estudantis. Esses pacotes sumiam. Então, isso é ruim tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, mas também para muitos parceiros de empresas de transporte. Então, a gente teve essa ideia de armários. A ideia aqui é colocar armários, uma fileira de muitos armários nas universidades. A UPS, a FedEx e outros serviços de correios entregam todos os pacotes em um único local. E aí, quem recebe um código em seu e-mail. Eles chegam então naquele armário, colocam lá o código, a porta abre, ele pega o pacote. Fecha a porta e é isso. É um projeto piloto para tratar essa questão da segurança, para assegurar que os pacotes chegam a quem comprou. Muitos consumidores já estão pedindo, inclusive, essa solução. Bom, acho que não temos mais tempo, a menos que os organizadores permitam uma pergunta a mais? Tem o senhor lá no fundo. Meu nome é Adriano Calcanhoto, da Unilever Brasil. Para o senhor Azevedo, o senhor falou sobre a questão regulatória. A convergência regulatória é um sonho para nós aqui no Mercosul, mas como é que o senhor vê a questão de não tarifas alfandegárias? Qual que é a perspectiva da OMC sobre o e-commerce? Nós temos grupos de países, como eu disse. Hoje houve uma reunião da OMC com mais de 80 delegações. O que eles estão tentando fazer é desenvolver uma agenda. Ou seja, por exemplo, quais são as questões regulatórias que têm que ser solucionadas. Por exemplo, em termos de proteção ao consumidor, identificação de fraude, cooperação com alfândegas, facilitação para transações de e-commerce nas fronteiras, comércios internos, pagamentos eletrônicos, assinaturas eletrônicas. Há uma variedade aí de itens dentro dessa lista. São coisas que podem já ser feitas para harmonizar, facilitar e reduzir os custos das transações. O pensamento subjacente aí é que quanto mais otimizado, quanto mais harmonizado o processo, quanto menor o custo, mais as pessoas vão participar e mais fácil será ter um ambiente inclusivo, no qual os players
que são empresas pequenas, vão poder tirar vantagem disso, principalmente até na agricultura. As comunidades rurais podem agora ter contato direto com os compradores, aqueles que compram seus produtos, ao invés de ter que confiar no intermediário, que geralmente ganha muito em cima deles e paga muito pouco para o produtor agrícola. Então, há muitas aplicativos que podemos desenvolver. É uma conversa que está sendo aberta agora. Eu quero convidar a todos os senhores e senhoras que têm ideias ou que se identificaram com isso ou identificaram até questões que possam ser resolvidas em nível multilateral para enviar essas sugestões para nós. Geralmente, nós criamos um diálogo com diversas empresas, com o setor privado. Temos os Trade Dialogues na OMC, que são feitos exatamente para identificar quais são as empresas que estão interessadas em ter esse diálogo conosco. Então, por favor, não hesitem em bater na nossa porta. É em Geneva, pertinho do lago, não é tão longe. Vocês são todos convidados a ir até lá e compartilhar as ideias e visões de vocês. Nós não falamos do custo da logística aí, não é? É um custo a mais. Olá, eu sou o Wagner, sou brasileiro, trabalho para uma agência de viagens online. E nós vemos que nos Estados Unidos, os intermediários online não são totalmente responsáveis pelos produtos e serviços que vendem online. Na Latam, nós temos um princípio diferente. Em geral, os intermediários, quando vendem um produto ou um serviço, eles têm responsabilidades conjuntas com o vendedor do produto. Os senhores acham que essa tendência de proteger os consumidores demais pode ser um problema para o desenvolvedor dos e-commerces, principalmente no Brasil e na Argentina, pensando aí no direito de devolução, na pressão e na responsabilidade legal que recai sobre a empresa, porque talvez seja um efeito colateral na qual há muitos processos contra intermediários. E nós vemos isso na América Latina e em outras partes do mundo. Nós também já estamos lidando com esse assunto. A questão da proteção ao consumidor tem a ver com isso. Inclui, inclusive, outras coisas, como responsabilidade jurídica. Quando fazemos um comércio entre fronteiras, qual é a legislação que vai valer? Com o e-commerce, muitas pessoas não perceberam algo muito importante, que é o seguinte: nós removemos aí uma das conexões da cadeia, principalmente se estivermos falando sobre uma transação B2C. No passado, tínhamos um importador, então caso houvesse algum problema com o fornecimento do serviço ou das mercadorias, nós sabíamos com quem tínhamos que falar. Sabíamos que era o importador. Eles eram os responsáveis por entregar o produto ou o serviço que estava sendo ofertado. Agora, com a transição direta entre a empresa e o consumidor, esse elo se desfaz. Então, é alguém de um lado da fronteira fazendo uma transação com uma outra pessoa do outro lado da fronteira e, no final das contas, não há uma regulamentação internacional que vai decidir de quem é a responsabilidade. E acho que a sua experiência é muito valiosa, porque é esse tipo de coisa que nós temos que analisar, exatamente. Se dermos uma guinada em uma direção somente, dando toda a responsabilidade, todo o conforto para o consumidor, talvez tenhamos dificuldades aí para os fornecedores de serviços e produtos. Agora, se formos para outra direção, também vamos, de repente, impedir o desenvolvimento do e-commerce, porque o consumidor não vai confiar no sistema. E é esse tipo de conversa que nós estamos começando a ter. A experiência que o senhor compartilhou é uma experiência muito valiosa e esperamos poder ter mais inputs como esse na nossa conversa. Muito bem, agora de fato não temos mais tempo. Quero agradecer a todos os participantes do painel por uma discussão tão rica e também à plateia. Muito obrigado. Boa noite.